Olá, meu nome é Gisele Nunes e você está no Essência de Girassol. Hoje, o título deve ter te chamado a atenção. O melhor encontro da minha vida. Esse encontro foi com Jesus. E nesse momento foi o divisor de águas da minha vida. Eu quero ler um versículo para a gente começar o vídeo de hoje. Está no livro de Romanos 8,32, que diz assim: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? O foco do versículo não é o que ele pode nos dar, mas o que ele nos entregou, que foi seu próprio filho. Então, gente, eu levei uma vida que não era legal. Eu tive uma infância muito difícil. Então, assim, quando a gente não tem uma estrutura familiar, nós crescemos desestruturados emocionalmente. E a gente vai arrastando pela nossa vida, e isso nos leva a escolhas ruins, não justificando nem autocomiseração. Há uma diferença muito grande você entender aonde foi que você passou por situações que te levou a certas coisas, do que você usar aquilo de muleta pro resto da vida. Então, dentro de mim, eu sempre tive algo que eu acreditava que a minha vida pudesse ser diferente. Eu só não sabia como fazer isso, não sabia de que maneira que eu chegaria a isso, só que até que chegou. Gente, eu estava passando um dos piores momentos da minha vida, tá? Uma mistura de sentimentos, porque eu descobri que estava grávida, né? Eu já contei pra vocês no outro vídeo. Eu descobri que eu estava grávida. O meu companheiro caiu no vício das drogas. Meus dois irmãos também estavam numa situação deplorável na época. A minha vida estava um caos, um verdadeiro caos. E quando eu vim pra Curitiba, eu vim com o intuito, falei, cara, eu quero mudar de vida, eu não quero mais continuar nessa situação que eu tô. Eu sempre fui muito esperançosa e sempre acreditei que algo pudesse acontecer diferente. Aí cheguei em Curitiba e nada mudou. Por quê? Porque com a minha própria força eu nunca consegui essa mudança. No meu coração tinha aquela sede de mudança. Só que com a minha força humana eu não consegui. Todo esse caos que eu tava passando, meu companheiro no vício das drogas, eu grávida, um turbilhão de sentimentos rolando na minha cabeça, acontece algo diferente. Eu estava trabalhando numa empresa de vistorias prévias na época. De repente, a minha colega de trabalho, que trabalhava no arquivo comigo, sai do nada, e entra um rapaz. Só que esse rapaz, ele tinha algo diferente. Esse rapaz era inteiro tatuado, os dois braços. Ele era super descoladaço, assim, você olhava pra ele e falava, cara legal, né? Ele tem alguma coisa diferente, o que esse cara tem? Só que eu não entendia o que ele tinha, né? Que era a presença de Deus, mas eu não entendia que ele tinha algo diferente. Um dia desses, nós estávamos trabalhando e do nada esse cara abriu a boca e começou a falar do amor de Deus pra mim. Só que ele falou do amor de Deus de uma maneira totalmente diferente de tudo que eu já tinha ouvido na minha vida. Eu cresci ouvindo falando que Deus castigava, que Deus castiga, aquela palavra impregnada através da religiosidade na minha mente. Só que ele me falou de um Jesus, ele me falou de um amor que eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou de uma forma assim que não teve como não mexer comigo. Quando ele terminou de falar, eu tava me acabando chorando, sem entender nada do que estava acontecendo. E era a presença de Deus que estava ali, já me tocando o meu coração. Então, ele me apresentou esse amor de uma maneira que ninguém nunca me apresentou. E começou a falar do que ele podia fazer, que Jesus podia transformar a minha vida, que tudo aquilo que eu estava passando era temporal, que tudo aquilo que eu estava passando, por mais difícil que fosse, que Jesus podia resolver. E beleza, eu não procurei Jesus por isso. Foi pelo aquele amor, porque assim, eu nunca tinha recebido amor, gente. Eu fui rejeitada pelo meu pai, né? Então assim, o meu relacionamento com a minha mãe sempre foi bem difícil. Então assim, eu não tinha recebido amor e carinho. Então quando esse rapaz entra e fala pra mim de um amor, né, que transpassa o nosso entendimento, um amor que é além dos nossos entendimentos humanos, aquilo me trouxe uma esperança que eu nunca tinha recebido de nada e nem de ninguém. Então vocês podem se perguntar, por que esse canal se chama Essência de Girassol? Essência de Girassol, por quê? Porque o girassol, ele faz todos os dias um giro de 360 graus em busca do sol. Nós, antes de conhecermos o amor de Deus, nós levantamos todos os dias e fazemos esse giro a nossa vida inteira, até ter esse encontro com o nosso sol, que é o sol da justiça, que é Jesus. Então por isso que eu uso muito esse nome de essência de girassol, porque a minha alma vagou, girou, fez muitos giros até encontrar esse amor. E esse rapaz veio e começou a me falar desse amor. E aí, gente, eu comecei a ir na igreja no horário do almoço, tinha uma igreja próxima do meu local de trabalho, que tinha uma sala de oração. Aquele lugar era incrível, aquele lugar cheirava a Deus, tinha aquele cheiro de mirra, era maravilhoso. E eu ia lá,
Eu nem sabia como orar. Aí eu falava para ele, mas eu não sei orar. Ele, conversa com Deus, fala tudo o que está acontecendo, conta para ele o que está acontecendo. E aí eu chegava lá e falava, poxa Deus, ó, minha vida tá assim, assim, assim. Mas quando eu saía da oração, eu saía bem. Eu saía, não sei, com uma alegria que eu nunca tinha sentido. E já era a presença de Deus invadindo meu coração. Só que, quando eu chegava em casa, eu tinha que encontrar a minha realidade. Ok, né? Tipo, ele me falou do amor de Deus, aquilo começou a entrar no meu coração, mas precisava de algo mais. E aí eu fui visitar uma igreja próxima da minha casa. Quando eu visitei a igreja próxima da minha casa, minha alma estava com tanta sede que naquele dia, no primeiro dia, parece que aquela reunião foi preparada para mim, os louvores foi preparado para mim, a música, a palavra, tudo que eu falava aqui atrás, pedindo para Deus, ela falava na frente, eu falava, Deus, eu quero mudar de vida. E a mulher falava lá na frente, né, tipo, usada pelo Espírito Santo, você que quer essa mudança de vida. Então assim, eu falei, cara, Deus tá aqui, algo sobrenatural estava acontecendo. Quando eu vi, eu estava lá na frente aceitando Jesus. Para você que não sabe o que é aceitar Jesus, é a gente declarar com os nossos lábios e crer no nosso coração. Porque só a partir desse momento que nós nos tornamos filhos de Deus, é nesse momento quando a gente reconhece o sacrifício da cruz, é nesse momento onde a gente reconhece o que Jesus fez naquela cruz por nós, que a gente entende aquele amor depositado naquela cruz, que nós passamos a ser chamados de filho. Então eu fui lá na frente, no meu primeiro dia da igreja, eu aceitei Jesus, a minha alma estava em desespero, eu precisava de Jesus, eu precisava dessa fonte de água viva dentro de mim. E quando eu vi, eu estava lá na frente. E eu achei, poxa, quando eu cheguei no outro dia para contar pro meu companheiro, né, pro meu colega de trabalho que eu tinha aceitado Jesus, ele me abraçou, ele vibrou, eu não entendi. Eu falei, por que ele ficou tão feliz de eu contar isso? Porque eu ainda não tinha entendido a grandiosidade do que estava acontecendo. Eu ainda não tinha entendido o que era aquele passo que eu tinha dado na vida. Eu só vi que quando eu vi, eu estava lá na frente, aceitando Jesus, sentindo aquela presença gloriosa de Deus. Porque, gente, você pode não ver a Deus, mas a presença dele não tem como negar. Eu desafio você, onde você estiver hoje, a dobrar o teu joelho e pedir pela presença de Deus. Fala, Deus, eu quero sentir essa presença que a Gisele falou. Eu desafio você a clamar a Deus por essa presença. E você vai descobrir que Deus é invisível, mas ele é real. Que você pode não vê-lo, mas você pode sentir o seu toque. E foi esse toque que fez a transformação na minha vida. Foi esse toque naquele dia que quando eu vi, estava lá na frente. Resumindo, eu achei que quando eu aceitasse Jesus, pela empolgação do meu colega que tinha me evangelizado, falei, cara, resolveu todos os meus problemas, pronto, aceitei Jesus, top, agora tudo vai mudar. Porque Deus mudou minha vida, eu achava que meus irmãos iam ficar bem rápido, que o meu companheiro ia sair dos vícios, eu achava assim que, uau, que tudo ia se resolver, não. Só que aí o negócio começou a ficar mais tenso. Aí eu comecei a enfrentar guerras espirituais gigantescas. Por quê? Porque existe o inimigo das nossas almas. Existe uma pessoa que não quer o seu bem. Existe uma pessoa que ela luta para que nada dê certo na sua vida. E aí eu comecei a me deparar com isso e com as realidades de tudo que eu tinha plantado lá atrás. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, ele colherá. E eu não tinha plantado coisas boas até então. Então como é que eu ia chegar assim, aceitei Jesus, top, agora tudo resolveu? Não. E aí eu comecei a me deparar com meu esposo caindo cada vez mais no vício. Os meus irmãos numa situação difícil. Eu ia para a igreja, tinha dias, parece que as minhas pernas estavam sendo presas de tanta luta espiritual que eu passava. Mas eu fui. E aos pouquinhos eu vi o meu irmão mudar de cidade, de repente chegou lá, quando eu vi ele estava servindo a Deus e tinha se transformado num diácono. Eu vi meu outro irmão se encaminhar também, ia passar a servir a Deus. Eu vi a transformação através da oração, eu comecei a ver as mudanças na vida da minha família toda. Mas mesmo assim minha luta não acabou, porque durante 7 anos eu fiquei tentando ajudar o meu parceiro a sair daquela situação. Eu falava, poxa, Jesus transformou minha vida, me tirou daquela situação que eu vivia, ele pode transformar a vida dele também. Só que nesse período eu sofri muito desnecessariamente por tentar fazer com as minhas mãos algo que só Deus podia fazer. E ele realmente, teve um encontro com Deus dentro de um centro de recuperação, ele teve a oportunidade de conhecer a palavra, ele se batizou, ele teve a chance dele e isso foi incrível. Por quê? Porque nós oramos muito e toda oração é respondida. Não pense que você está pedindo para Deus coisas que está caindo no anonimato, que está caindo no esquecimento. Deus lembra de cada oração, de cada pedido seu. E ele não nos abandona de forma alguma. Então, quando eu entendi esse amor, quando eu entendi esse amor por mim, quando eu entendi que eu era filha amada de Deus, eu parei de criar minha expectativa em pessoas, eu parei de criar
expectativas em relacionamentos, e eu comecei a entender que o maior relacionamento e o melhor e o primeiro que eu acho que qualquer ser humano tinha que ter na vida é o seu contato com o Criador, é o seu contato com o Criador através do amor de Jesus Cristo por nós. Então, quando eu entendi isso, eu percebi o quão especial eu era, porque até então eu me sentia um nada, até então a minha autoestima arrastava no chão, até então eu não acreditava que eu merecia todas as bênçãos que eu alcancei para minha vida, até então eu não acreditava que a minha vida, eu queria que ela mudasse, mas no fundo eu falava, como que a minha vida vai mudar? Então, gente, esse foi o primeiro passo, e foram anos de transformação, foram anos de trabalho do Senhor mudando a minha vida. E até que chegou o momento que passou aquele tempo de luto, aquele tempo de escassez, e foi onde veio as transformações de Deus na minha vida. Então, no versículo que eu li no começo, falava que Jesus, foi entregue por nós. Só que também Deus não nos dará todas as coisas. E aí começou a vir todas as coisas. Eu comecei a ter um renovo, eu passei por muitas coisas que eu já contei para vocês nos vídeos anteriores. Mas aí começou a mudança de Deus na minha vida. Eu conheci o meu esposo, que a gente está casada hoje há 12 anos. Eu tive mais um filho, a minha filha se encaminhou, é uma pessoa incrível. Então veio a transformação de Deus, veio os frutos de todas as minhas orações. Meus 2 irmãos hoje servem a Deus. Então assim, eu vi Deus transformar a história da minha vida, a história da minha família. Então assim, o pai da minha filha teve um fim, que a gente chama assim, que é um fim que aos olhos do mundo foi trágico, porque ele não teve a chance de estar aqui, de viver todas as bênçãos que Deus tinha para ele. Mas ele teve a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Resumindo, gente, Deus pode transformar a sua vida, independente de como ela esteja hoje. Abra teu coração, entenda que é um passo, só um passo. Você só precisa dar um passo para Ele, que Ele dará todos por você. Entende? É muito mais simples do que você imagina. Esquece todas as imagens religiosas que você ouviu a falar sobre Jesus até hoje. E entenda que Ele é amor, que Ele quer transformar a sua vida, que só Ele pode transformar a sua vida. Entenda que Ele está aí com os ouvidos abertos ao seu clamor. Nesse momento, se você clamar a Ele, Ele vem e transforma a sua vida. Não é uma fórmula mágica, não é um conto de fadas, é realidade. Entende? É vida, é salvação, é vida abundante, é transbordante que Ele tem para sua vida. Então, se hoje você está querendo essa mudança de vida, se hoje você olha para a tua vida e fala, não é isso que eu quero viver, entrega agora a sua vida para Jesus. Nesse momento, aonde você estiver, abre a tua boca e declara que você crê no que Ele fez no sacrifício da cruz. Aceite Ele como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E eu garanto para você que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não tem como Jesus entrar e não haver uma transformação. Não tem como Jesus entrar e não haver uma mudança em nossas vidas. E está disponível para você, está disponível para todos nós. E que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, resplandeça sobre mim, resplandeça sobre todos nós. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa, com alguém que precisa dessa transformação, que precisa encontrar e entender que esse relacionamento é único, verdadeiro e está disponível para todos nós. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.